E aí galera da página de comunicação social, beleza? Gustavo Rodrigues aqui de volta com o Talk Show No Intervalo. Toda semana um aluno diferente aqui conversando comigo, batendo um papo. E hoje eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de trazer Catarina Mendonça. Oi, gente. Aluna do curso de Publicidade. Muito obrigado por você dar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Catarina, vamos começar falando um pouquinho de publicidade. Você já vai se formar, né? Se forma já no meio do ano que vem. Por que a publicidade na vida de Catarina? Então, para quem me conhece sabe que o caminho até a publicidade foi, em maior parte, influência do meu irmão. A minha irmã é jornalista, o meu irmão é publicitário, o meu cunhado é publicitário. Então, nos últimos anos, assim, já perto do vestibular, eu comecei a ter muito contato com esse meio. E eu sempre quis a área de comunicação. E aí, vendo mais como era o dia a dia de agência do meu irmão e do meu cunhado, no fim das contas, depois de muita dúvida, eu decidi fazer publicidade. Pro desespero do meu pai, que queria que eu fizesse medicina. Seu pai é médico, né? Ele queria que eu fizesse medicina ou direito. Pra quem não sabe, Catarina, ela é irmã de Éric Mendonça, um dos publicitários mais famosos do Brasil, quiçá do mundo. Catarina, você carrega um pouco desse peso de você ser igual a ele, quer queira que não, ele é uma referência para todo mundo que faz publicidade, mas você carrega muito desse peso de, eu tenho que ser igual a Eric, tem que ser do jeito dele e tal. Como é que é isso aí? Como é que você lida com isso? Então, no início foi bem complicado saber administrar isso, porque quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, começaram as aulas, assim, 2 semanas depois que ele tinha ganhado os primeiros leões lá em Cannes, que ele estava lá, inclusive. Então, assim, quando eu entrei, todos os professores conheciam, ele estava muito em alta, assim, todo mundo só falava dele, inclusive eu não tinha nome na época, era só irmã de Eric, e aí eu sempre ficava me cobrando muito de ser como ele, porque além de ser publicitária, eu sou redatora, assim como ele é redator. Então, eu sempre me cobrava muito de ter uma trajetória que me levasse aonde ele chegou. Também por ter trabalhado em uma das agências que ele trabalhou aqui, era impossível não comparar um ao outro. Só que, depois de muitas conversas com ele sobre isso, ele sempre me falou que não tinha por que ficar competindo um com o outro. Que dava para os dois crescerem juntos e fazerem caminhos diferentes, independentes, e dar certo, independente do método de criação ser diferente, da trajetória, das agências que a gente passar sejam diferentes. Ele sempre foi muito legal comigo em relação a isso, e hoje eu já administro isso muito melhor. Deve ser realmente um pouco complicado no início. Vamos falar agora um pouquinho da sua trajetória. Você começou aqui na UNIT há 3 anos, né, mais ou menos, quase 4. Você já começou estagiando? Como foi? Eu comecei a estagiar no primeiro período, já na trilha de propaganda. Eu tive uma oportunidade que poucas pessoas têm de começar assim já no início. E aí eu comecei mesmo assim, conhecendo as áreas da agência, entendendo que era uma agência. E até chegar na criação, que era onde eu já sabia que queria desde o início, porque eu virei publicitária já para ser redatora. E aí eu cheguei na criação, lá na trilha, e também a minha paixão pela internet e minha forte presença nas redes sociais me levaram também para o caminho de social media, que até então não era muito explorado lá dentro. Então eu fazia muito peças online, de texto online, e só depois de um tempo, mais ou menos 1 ano depois, eu comecei a pegar coisas offline. E aí, em abril do ano passado, eu saí da trilha e 3 meses depois eu entrei na Flap como social media, não como redatora. E passei quase 1 ano como social media e agora tem menos de 1 mês que eu virei oficialmente redatora. Redatora, né? A gente fica feliz em ver pessoas daqui, né, colegas, amigos da gente, fazendo sucesso no mercado. Você falou aí da parte de social media, né, da parte de internet, online, offline. Quer queira que não, você é uma pessoa requisitada. Você é uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim.
Como é que você lida com esse título de digital influencer? Eu tiro mais onda do que eu sou digital influencer. Mas eu sempre estive muito ativa nas redes sociais, desde sempre, assim. Como os meus irmãos eram muito mais velhos que eu, a diferença de idade é tipo 7 e 10 anos, eu sempre fui intrometida nas redes sociais. Quando eles descobriam, eu me metia, assim, só tinha os amigos dele na época do Orkut, na época do MSN, só tinha os amigos deles e eu. E aí, à medida que iam chegando as novas redes sociais, eu ia entrando e fazendo graça, né? Eu gosto de fazer graça. Falar em fazer graça, pra quem não sabe, pode acessar o Facebook Catarina. Catarina é a rainha dos textões. De onde vem tanta inspiração pra fazer texto assim? Então, eu sempre gostei de escrever, como eu disse, porque eu virei redatora. Só que eu não sabia qual era a área que eu escrevia. Eu sabia que eu sabia escrever, mas eu não sabia como escrever. Eu comecei a escrever texto publicitário, mas eu sentia alguma coisa dentro de mim que pedia para eu escrever coisas com as quais eu acreditasse mais, sabe? E aí eu comecei a ler autores com os quais eu me identifiquei mais no estilo de texto, que é Veríssimo, Gregório do Vivier, Antônio Prata. As crônicas deles são com essa pegada mais pro engraçado, que eu não gosto de escrever texto de amor, não necessariamente texto para chorar, eu gosto de falar besteira. E agora, falando agora um pouquinho do seu futuro, onde você quer chegar? Porque assim, você já vai se formar no meio do ano que vem, você já está empregada lá na Flap? Estou empregada, Pronto, sou contratada. você já é contratada, ótimo. Depois da Flap, você tem noção para onde você quer ir? Tenho. Eu sempre coloquei as minhas metas muito bem traçadas, assim, por tempo. E desde que eu entrei na faculdade eu sabia que quando eu saísse eu iria para São Paulo. Então, os meus planos de quando eu me formar é ir imediatamente para São Paulo, fazer a Miami Med School e aí tentar entrar no mercado de lá e me dar bem no mercado de lá. Com certeza. Catarina, vamos fazer agora um bate-bola jogo rápido. Vamos lá. Uma referência. Eric. Propaganda é? É uma ferramenta para se comunicar com as pessoas. Publicidade na sua vida? É tudo, basicamente. Catarina e Eric juntos seria? Seria muita briga, mas seria muito amor também. Eu sinto muita saudade de morar com ele e de estar mais perto, mas a gente se dá muito bem. A gente, ao mesmo tempo que briga muito como qualquer irmão, a gente se dá muito bem, sai junto e tudo mais. Em uma palavra, quem é Catarina Mendonça? Palhaça. Isso é verdade. Não. Chatinha, né, às vezes. Não sou uma pessoa fácil, mas é mais palhaça. Eu gosto de bagaceira. E pra gente finalizar, queria que você passasse uma mensagem pro pessoal que está começando, pro pessoal que está na metade do curso, assim, ainda está se descobrindo. Vale a pena publicidade? Vale a pena. Vale a pena e eu acho que uma coisa que falaram muito quando eu comecei e que no início eu também não dava muita importância é que você tem que começar o mais rápido possível e treinar o mais rápido possível, porque para estar dentro do mercado você precisa ter a base da faculdade, mas você precisa ter muito mais prática do que qualquer outra coisa. Você tem que fazer, você tem que fazer. E no início eu não entendia muito bem isso, a minha postura profissional era cheia de erros. E a partir do momento que eu aprendi a consertar esses erros e melhorar como profissional, foi que as coisas começaram a dar mais certo para mim, que eu comecei a ficar mais feliz com o meu trabalho. Encarar um trabalho como algo que eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o papo com Catarina Mendonça no intervalo. Quem sabe na semana que vem pode ser você. Mande aí sua sugestão aqui nos comentários. Dê o like também. E é isso aí. Na semana que vem a gente está de volta. Catarina, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.